E o que acontece? O Flávio Bolsonaro teve que lidar com uma notícia ruim chegando para ele. Vai dizer aqui o portal Metrópolis que, ao acusar então o senador Flávio Bolsonaro em 2020, pelo esquema das rachadinhas, o Ministério Público do Rio de Janeiro listou algumas transações imobiliárias feitas por ele com dinheiro de origem suspeita. Quase sempre os pagamentos eram feitos em espécie, cheques de terceiros ou por meio de boletos que nunca eram descontados da conta pessoal dele. Ô, Flávio, mas você tá muito esperto, você tá... Enfim, olha, esse aqui é um investidor que a gente brinca, né? O maior caso de sucesso de loja de chocolate do planeta, porque eu nunca vi ganhar tanto dinheiro dessa forma como o Flávio ganhou, comprando inclusive mansões por aí. E aqui vai dizer que uma dessas transações envolve a aquisição de um andar inteiro em um dos prédios comerciais mais cobiçados da Barra da Tijuca, na Zona Oeste Carioca. O filho 01 do ex-presidente Bolsonaro comprou de uma só tacada, tava lá com apetite mesmo, em 12 salas do edifício Barra Prime Offices, ainda na fase de lançamento. O negócio foi feito em 2008, olha que rapaz audacioso. Nessa ocasião aqui, o Flávio tinha 27 anos de idade, comprando um andar inteiro num local caríssimo, bastante cobiçado, então, né, lá na Barra, né, como foi divulgado aqui. Na denúncia, o MP apontou que, em cerca de um ano, o senador fez pagamentos relacionados à aquisição do imóvel que somaram R$297 mil. Nada, porém, saiu da conta dele. Ô, Flávio, mas de onde saiu então? Foram 86.500 em depósitos de dinheiro vivo, essa família gosta, hein? Vamos lembrar aqui, parênteses, né? Lembrando das joias, teve lá os áudios revelados, né? Não, tem que vender a joia, vamos depositar. Não, não deposita não, né? Leva em espécie pro Bolsonaro, é o que foi dito. Tem conversa gravada disso, de assessores dele combinando de entregar em mãos para Bolsonaro o valor que eles arrecadaram com a venda das joias nos Estados Unidos, joias que vieram da Arábia. Aqui vai dizer então que 193.600 em boletos, aqui tudo num ano, hein? Só num aninho. Então, em boletos e 16.800 em cheques. Ao todo, o negócio girou em torno de 3 milhões. Então, é o dinheiro vivo, boleto. Você pega o boleto, vai lá e paga na boca do caixa, paga, enfim, na época aqui não tinha essa questão, essa facilidade que temos hoje, mas dava um jeito de pagar o boleto em dinheiro, né? Ou de outra forma ali que não deixasse, né, lastro. E também aqui essa questão dos cheques. Mais adiante, o Flávio vendeu as salas que havia adquirido ainda na planta por um valor bem maior. Para os promotores, foi uma operação destinada a esquentar recursos obtidos de maneira ilícita, né? Opinião minha não. Para os promotores, vou repetir, foi uma operação destinada a esquentar recursos obtidos de maneira ilícita, lavagem de dinheiro, cravaram eles na ocasião. O senador nunca deu maiores explicações sobre a compra das salas. À época da denúncia, ele se limitou a criticar quem? O trabalho do Ministério Público, dizendo haver vícios processuais, enganos e erros de cálculo na peça de acusação. Ora, que coisa, hein, Flávio? O Flávio e a família são leões, né? Para detonar os outros diante de acusações, né? E, eventualmente, investigações e tudo mais. Mas quando a coisa é com eles, aí a conversa muda. O problema passa a ser do Ministério Público, quem está denunciando, investigando, da imprensa, do judiciário, etc e tal. E vejam só, acusação que depois acabaria arquivada. Não por falta de evidências, vai dizer que é matéria, mas porque as fartas provas foram anuladas por decisão do STJ, sob o argumento de que, em razão do foro privilegiado de Flávio, a investigação não poderia ter corrido na primeira instância da Justiça do Rio. Né? Poderia então, pessoal, e deveria, né, e eu acho que precisa ainda, ter recomeçado. Vamos recomeçar a investigação no foro correto então, porque pelo amor de Deus. E vejam só como que o Flávio foi espertinho, né? Como a negociação das salas foi feita diretamente com os representantes da construtora, a aquisição milionária feita por Flávio não constava de registros públicos. Quem fizesse uma pesquisa de cartório, por exemplo, jamais descobriria que era ele o dono das salas. Além disso, os pagamentos feitos em espécie e via boletos também contribuíam para que não houvesse rastros. Mas, né, não adianta o Flávio comemorar e achar que ficou por isso mesmo e que não deixou nenhuma evidência de que ele estivesse envolvido com essa compra. Ainda há motivos de preocupação, vai dizer que a matéria, ainda na fase inicial do negócio, porém, Flávio deixou suas digitais bem expostas. A coluna teve acesso a um cheque, pessoal, divulgaram até a imagem do cheque, emitido em nome dele, que foi usado como garantia para que a construtora reservasse as salas e as negociasse com outras, e não as negociasse com outras pessoas. Flávio temia que o cheque de 200 mil e nominal ao empreendimento imobiliário fosse contado.
Por isso, espertamente, palavras do blog aqui, do portal, não apôs sua assinatura normal no documento. No campo correspondente, aparece apenas o nome dele completo, em letra cursiva. Se eventualmente alguém quisesse descontar os 200 mil da conta, o banco provavelmente barraria a tentativa. Era, digamos, uma espécie de cheque fantasma, vai dizer aqui a coluna. Então, assim, faz o cheque, assina errado para que o banco não consiga, caso quisesse, né, descontar o cheque no banco lá, a construtora descontar o cheque no banco. Por quê? Porque a ideia dele era, com esse cheque, deixa lá, aí a construtora guarda o cheque, apenas para deixar, né, não deixar que outra pessoa entre no negócio e segurar o negócio para ele. Então isso aqui, mesmo que não foi descontado e tal, pode servir lá na frente como prova do envolvimento de Flávio Bolsonaro nesse negócio aqui em que ele acabou lucrando na revenda. E a grande questão é, o meu Flávio não pode lucrar? Olha, poder pode, ele vai ter que explicar qual que é a origem do recurso para comprar. Em relação ao lucro, é outra questão. Mas como que ele comprou? Esse dinheiro aqui em espécie, boleto, não deixa rastro de onde veio o recurso. Foi de rachadinha, Flávio Bolsonaro? É a pergunta que eu faço. Né, foi de outra coisa, né, de onde que veio esse recurso? E essas rachadinhas aqui, pessoal, é batom na cueca, não tem como ele explicar muito. Né? O problema de antes não foi a falta de provas, como foi dito aqui, foi o foro privilegiado, que ele e a família sempre criticaram, mas na hora que precisaram, recorreram ao expediente e pediram anulação das provas, alegando que tinha que ser no STF, não na primeira instância, não sei o que mais. Então, a rachadinha, que é o crime de peculato, é você se apropriar, no caso deles aqui eram acusados, vamos chamar assim, né, de se apropriar de parte ou da totalidade do salário, né, de assessores, muitos fantasmas, né, nunca nem conheciam o gabinete, não tinham acesso lá, não conheciam, etc e tal. O Jair Bolsonaro também é acusado de rachadinha. O Carluxo também, inclusive, o processo está andando aí e pode em breve pegar cadeia por conta disso. Rachadinha, que é uma prática muito comum no mundo político, mas que o bolsonarismo se apresenta, né, ainda hoje, eles têm a cara de pau de detonar e criticar a corrupção dos outros. Então, eles, né, surgem nessa criticando e denunciando e não sei mais o que, como se fossem, né, os arautos da moralidade, mas quando você vai esmiuçar, tudo indica que eles são mais sujos que puleiro de pato. Então vamos ver o que vai acontecer com o senador Flávio Bolsonaro em relação a isso aqui. Esse cheque revelado, olha, complica bastante a situação dele. Pessoal, é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.